Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta-feira, na sequência do programa do JB, trazendo sempre entrevistas interessantes, debates sobre os temas que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana, e claro, os assuntos de destaque nacional também, né? Lembrando que 1h30 da tarde é o nosso primeiro encontro do dia no painel regional Debates, onde você acompanha as personalidades da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, discutindo junto com você as nossas demandas, as dificuldades, os problemas da região e do país e, claro, apontando as saídas e as soluções na medida do possível. Nessa edição, a gente vai abrir um espaço importante para falar e discutir, debater muito a Semana da Cultura Caiçara, não é? Estou com prazer recebendo aqui a nossa Catarina Apolinário, companheira Catarina, jornalista, não é? Pesquisadora de comunidades tradicionais, especialista também em cultura caiçara. Tudo bem, Catarina? Prazer rever você. Boa noite. É sempre um prazer estar participando e o tema é muito agradável, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, me dá muito prazer falar sobre cultura caiçara. Conosco também o Renato Marquezini, o Renato que é gestor de projetos da Caiçara Expedições e é também bacharel em turismo. Boa noite, Renato, também prazer tê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Também, como a Catarina, adoro o assunto. Muito parabéns pelo tema. Obrigado a vocês pela participação, né? O Márcio Barreto, que é músico e pesquisador de cultura caiçara, está escalado também, não é, Catarina? Está escalado. Estamos aguardando para ver se ele aparece aqui para participar com a gente aqui, mas nós vamos dando sequência para discutir, debater esse assunto, discutir o tema interessante, a Semana da Cultura Caiçara, que vai de quando a quando exatamente? De 10 a 15 de março, né? Então, semana que vem começa. Semana que vem, a partir de segunda-feira já tem uma programação preparada que a Secretaria de Cultura está preparando com muito carinho para poder pulverizar a questão da cultura caiçara na cidade de Santos. Muito se perdeu, mas justamente a intenção é você fazer o resgate, né? E que as pessoas possam se apropriar da cultura caiçara. Muito Isso que bem. é mais importante. Deixa eu só abrir o telefone aqui para o pessoal poder participar conosco. Estamos ao vivo aqui pela TV Santa Cecília, o nosso painel regional, 3014-5281. Ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos temas e dos assuntos que a gente vai discutir e vai debater aqui ao longo do programa com a Catarina e com o Renato Marquezini também. Bom, isso que você acabou de falar, que a Catarina acabou de falar, não é, Renato? É uma questão interessante que eu gostaria de debater, né? Perdeu-se muito, né? Ao longo dos anos aí, dessa coisa da cultura caiçara, né? E agora? E agora? Justamente as políticas públicas para resgate, e dentre elas a instituição de uma Semana da Cultura Caiçara, são coisas importantes que a gente tem a fazer para tentar resgatar isso. Muitas pessoas ainda têm esse sentimento de pertencimento a uma comunidade caiçara, mesmo vivendo nos centros urbanos, mesmo já não tendo mais condição de ter a vida que o caiçara tinha, o caiçara nativo, né? Mas somos caiçaras contemporâneos. Somos caiçaras já de uma geração que talvez não tenha mais o seu plantio de subsistência, né? Não precise plantar para viver, mas que ainda deseja ter o contato com a natureza, deseja ter as questões, estar perto do mar e ter essa relação que transcende, né, a questão do pertencer à natureza. Eu acho que é uma coisa muito que o caiçara tem, de ele se sentir parte do meio ambiente. Eu acho que isso é bem interessante. E o Renato até tem uns trabalhos que ele traz sempre para a gente umas novidades. A gente troca muita figurinha, o pessoal que gosta de cultura caiçara, e a gente está sempre conversando sobre isso. Como a gente se aproximar dessa relação com a natureza, né? Como estarmos próximos disso. Primeiro vamos tentar resgatar um pouquinho dessa coisa, né, o Renato? O que é a cultura caiçara? Quem é o caiçara? Quem é essa figura aí que está meio lendária, essa coisa, meio afastada dos nossos tempos, não está, não? A comunidade caiçara, de maneira geral, ela vem da região sul-fluminense, passando por todo o litoral de São Paulo, indo até a região norte do Paraná. Só recuperar, vem da onde? Sul-Fluminense. Sul-Fluminense, sul do estado do Rio. Vamos contextualizar isso. Paraty, Ilha Grande, vem seguindo toda a região de Ubatuba, e isso vem correndo, Caraguatatuba, Bertioga, São Sebastião, isso
passando por aqui a nossa região Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, nosso litoral todo. Nosso litoral todo, indo até isso, o norte do Paraná. Que isso a gente acaba englobando também Iguape, Ilha Comprida, Ilha do Mel, toda aquela região. Então é uma comunidade muito grande. Quando a gente começa a falar de história caiçara, algumas coisas são super importantes disso. Quem que é o caiçara? O caiçara é uma mistura de povos. Isso, negro, índio e colonizador. Daí nasceu o caiçara. Existem, da onde veio essa palavra caiçara, né? Caá e Sara. Caá, pau, madeira. Sara, a gente pode falar que é um cercado. Então, Tupi-Guarani, né? Que é Tupi-Guarani, isso mesmo. E é super interessante nessa fala toda, podemos ver essa questão, da onde vem a palavra, mas eu gosto de resumir. O que é o caiçara? É o povo anfíbio, entre a terra e o mar. É o povo anfíbio? Eu gosto de usar essa terminologia, o povo anfíbio, entre a terra e o mar. Caá, pau, madeira, que você falou, é isso? Caá, que é pau, madeira, e Sara é armadilha. Sara. E Sara que é armadilha. Sara seria armadilha. Armadilha de madeira. Que alguns estudiosos falam que armadilha de madeira seria o quê? Para caçar? Tanto para questão... Ou para pescar? Isso é uma discussão, defesa, tanto para defesa como para caiçara. Nós temos uma forma de pescar tradicional que são os cercos caiçaras. Isso. Que eles formam aqueles bambus que formam nada mais é do que um labirinto. Os peixes na maré alta entram nesse local e quando a maré abaixa, ele fica preso. Então o pescador não tem necessidade de ficar jogando rede, ficar usando outra artimanha de pesca. Então é um labirinto. É uma forma muito inteligente, né, de você preparar uma armadilha, assim você vai ter sempre seu alimento lá. E normalmente o caiçara fazia isso, né? Ele acordava cedinho, aquela pessoa que ia lá pescar para o que ia comer naquele dia. Ele reunia os alimentos, né, para aquele dia ele se alimentar e a família dele e a comunidade. Isso é uma coisa bem interessante. Em Canané, inclusive, os botos ajudam nessa pesca. Você vê como que é o nosso que a Catarina falou, de a comunhão do homem com a natureza. Então, os golfinhos empurram os peixes para o cerco. Em agradecimento a esse trabalho dos golfinhos, o pescador, depois que não retira os peixes, dá alguns peixes para o golfinho. Então, é um trabalho em harmonia. E o caiçara é isso, é saber conviver com a natureza em harmonia, né? Aquela história, o povo anfíbio, né? Entre o mar e a terra. Do mar, tira o pescado, da terra ele faz a sua roça, né? Depois aqui a gente pode discutir a questão da parte da gastronomia caiçara, da onde deriva tudo isso, né? Durante muito tempo a cidade de Santos tentou achar um prato típico, né? Lembra dos concursos? Sim. Aí chegou-se a Meca Santista. Que é um prato turístico. Um prato turístico, típico turístico, você colocou bem, né? Que talvez tipo não seja um prato que o turista tradicional. chegasse. Eu nem sei se o seu Meca Santista sobrevive hoje. Existe. Inclusive sábado vai ter no restaurante Bistrô, eles vão fazer a Meca Santista para quem quiser experimentar. Tem a Meca Santista fora que do dia 10 ao dia 15, todos os dias o restaurante Escola vai fazer, e já foi divulgada a programação, pratos com itens típicos da culinária caiçara. Eles vão usar taioba, eles vão usar pupunha, eles vão usar tainha, eles vão usar mariscos. Olha, vai ser bem legal, que a gente já está salivando aqui. Só de pensar. O prato típico do caiçara são vários. Pescado, em maneira geral, crustáceos. Alguns pratos são muito famosos caiçaras, que nem o azul marinho, né? Que é o peixe que vem na rede, de maneira geral um peixe de consistência mais dura, firme, com a banana verde. E isso se faz um cozido e se chama azul marinho, porque a banana verde dá uma cor azulada. Isso tudo acompanhando normalmente a farinha de mandioca, que é algo muito caiçara, né? Que eu falei assim, mas não é dos índios? Como os caiçaras são misturas com índio, então trouxeram toda essa questão do índio junto, né? Como os chás, né? Como as ervas medicinais. As ervas medicinais, algumas coisas ligadas a bebidas, como o próprio cauim, né, que era a mandioca mastigada, que nada mais do que a gente brinca que é a baba da Índia, que isso fermentava, virava a pinga, como chamam dos antigos índios. Isso entrou para os caiçaras também, né? Isso acabou misturando com outras ervas que davam novos aromas para as pessoas, né? Dentro desse contexto todo da alimentação, nós temos a questão da música também. A questão da religião, né? Então, a comunidade, existem vários pontos muito interessantes disso. Na nossa região, nós perdemos muito isso. E essa que eu acho que esse é o grande valor dessa Semana Caiçara, é o resgate disso. É a primeira semana? É a primeira semana. O vereador Sandoval
apresentou na Câmara dia 28 de agosto a lei, o projeto apresentado pelo Sandoval, se consolidou uma legislação, que é 2920, a lei número 2920, 2.920. Tem até um site aí à disposição das pessoas, né, para elas poderem consultar, é o www.semanadaculturacaiçara.com.br, né? E pelo Facebook também, né, que hoje é extremamente utilizado, né? facebook.com/se Mana Cultural K, é isso? Semana Cultura Caiçara. É isso? Mana Cultura Caiçara, é isso? Semana Cultura Caiçara. Legal. Semana então, da Cultura pelo Facebook Caiçara. você pode acessar e acompanhar também, né, por essa página aí. Vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já para continuar essa conversa interessante sobre a Semana da Cultura Caiçara. Vamos voltando, este é o segundo bloco do nosso painel regional, que nesta edição recebe aqui com prazer a jornalista nossa Catarina Polinário, que é uma especialista, uma estudiosa na cultura caiçara, também o Renato Marquezini, ele que é gestor de projetos da Caiçara Expedições e bacharel em turismo, não é? Lembrando também que semana que vem, de 10 a 15, acontece a primeira Semana da Cultura Caiçara, uma lei aprovada na Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, né? É isso. Sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre. Então, estabelecida aí essa Semana da Cultura Caiçara, que vai tentar recuperar um pouco, né, dessa cultura que está meio escondidinha, meio abandonada. A gente conversava sobre o tema aqui no intervalo, né? Eu dizia aqui das grandes influências que a cidade viveu, a região viveu, né? Espanhola, portuguesa, né? Fundamentalmente, italiana. E parece que essas influências aí meio que atropelaram a nossa cultura caiçara. Não sei se isso é possível. Como é que vocês veem essa coisa aí? Diga, Catarina. Olha, em todas as comunidades caiçara que eu pude apresentar, um grande fator, que eu pude pesquisar, um grande fator que envolvia a questão era o boom imobiliário. Então, quando o caiçara ele vive numa região, numa posição geográfica que propicia a condição de vida dele. Então, a partir do momento que esse espaço que ele vive está se reduzindo, que existe esse olhar, né, com foco imobiliário nessas terras do caiçara, ele começa um pouco a ficar, a se afastar daquele local. Muitos caiçaras, tem até um livro que fala Genocídio do Caiçara. É um livro que fala sobre a região de São Sebastião, as praias de Ilhabela, que conta que muitos caiçaras venderam as suas terras na ocasião do boom imobiliário, quando as pessoas começaram a ver no litoral um grande lugar para você ganhar dinheiro, montar pousadas, ter casas, e dali eles foram para o sertão. Ou seja, eles perderam um pouco do lugar que eles tinham, eles perderam também muito da pesca, as legislações ambientais também foram mais rígidas, e hoje você tem algumas questões que envolvem, por exemplo, a caça. Você não pode mais estar caçando como você caçava antigamente, como o caiçara caçava. Mas uma coisa que a gente está tentando trazer é que o caiçara contemporâneo, o caiçara que vive nas cidades, ele mantenha-se com o espírito de ser caiçara. Eu me identifico como caiçara. Falo, eu sou caiçara, eu, Catarina, sou caiçara. Aprendi com os meus avós, com os meus tios, com meus primos, que nós somos caiçaras e fomos passando algumas tradições. Esse fim de semana mesmo eu fiz lá na casa do meu tio, a gente assou um peixe, fizemos um pirão com banana verde. Né? E aí eu lembrei. Pirão com banana? Com banana verde. Banana verde. Com carapau, quem conhece sabe. Um peixe que também é um peixe que não é uma carne nobre, mas os caiçaras costumam comer muito, fazer churrasco de carapau, inclusive. E a gente se diverte dessa maneira, resgatando essas pequenas coisas que foram passadas da avó, e dos tios, enfim. A gente tem que se identificar e tentar manter algumas tradições, eu penso isso. Tem três locais aqui em Santos que ainda tem essa identidade um pouco mais forte. Ilha de Ana, Caruara e Monte Cabrão. A necessidade de um trabalho junto a essas comunidades, de eles mesmos propriamente ditos ali inseridos, perceberem a importância de se manter essa cultura caiçara. E nesse momento entra o turismo, né, é um papel muito importante, que hoje a gente vem se falando muito do turismo com base comunitária. O que é? Que ele vem de dentro para fora, que é organizado por eles mesmos.
Nós trabalhamos com turismo isso todos os dias, a gente percebe que quando uma pessoa visita uma localidade, algo é muito importante. Exemplo, eu ir numa comunidade de pescadores, ver um senhor costurando a sua rede, convidar muitas vezes o visitante, o turista, você não gostaria de também tentar costurar a rede comigo? E isso tem um trabalho que isso eu fiz na minha pós-graduação, isso que é um trabalho junto com pescadores artesanais, na época foi feito um trabalho junto aos pescadores de São Vicente. Qual que é a concepção disso tudo? O pescador, ele acorda super cedo e vai lá pescar. E nessa atividade de lida dele, muitas vezes você colocar 1, 2 ou 3 visitantes para ajudar ele nessa lida. É algo inesquecível. Eu fui pescar com o pescador de verdade. Viveu, né? Viver. Ele me ensinou as técnicas corretas de pesca. Ele me ensinou, olha, aquele lugar tem peixe, aquele lugar não tem peixe. Aquele olhar caiçara sobre conhecer o mar, a natureza, o estuário, né? Sobre o manguezal. Na hora que puxa a rede, ajudar o pescador a puxar a rede. Esse peixe é tal espécie, esse é outra. E depois, quem sabe, isso com o próprio pescador, ou até com a esposa dele, ajudar no preparo desse próprio peixe que foi pescado por ele. Esse é o turismo hoje, que é um novo turismo que a gente tenta trazer isso para o litoral aqui. E aí a possibilidade de aliar a manutenção da cultura caiçara com o desenvolvimento do próprio local, da própria região. Sim. Que poderia a economia. Acontecer, exatamente, né? Você desenvolver mais a economia dessas regiões citadas aí, Caruara, Monte Cabrão, enfim, né? Através do turismo. Sem dúvida. É isso que a gente chama de cultura caiçara seria um atrativo turístico. Sem dúvida. Então, as pessoas gostam hoje de vivenciar, hoje a gente chama de turismo de experiência, é isso que vem crescendo muito. E isso entra naquele conceito de sustentabilidade, socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Porque para as pessoas, as comunidades manter essa cultura, eles têm que ver que isso é importante para eles. E a economia é um dos pilares disso. No momento que a pessoa vai fazer uma visita na comunidade dele, fala, nossa, como é lindo a sua cultura, eles vão se sentir todos cheios, fala, que valorizados, bom, né? Vão se sentir valorizados. Você dá valor para a comunidade. Para a comunidade. Tem um senhor que a gente leva para conhecer a casa dele no Guarujá, na Prainha Branca. Além, a gente come uma comida caiçara com a família dele. Ele normalmente conta alguns versos, conta alguns poemas caiçara e depois serve um café com caldo de cana para o pessoal. O pessoal sai maravilhado. Tudo isso, muitas vezes, embaixo de um pé de fruta. É o que eles sempre fizeram. À noite com uma redinha armada, ao som do mar, à luz das estrelas. E é isso que muitas vezes nós visitantes queremos buscar no lugar. A verdade do lugar. Não é um turismo maquiado, é um turismo verdade, né? Isso é uma coisa que vem crescendo no nosso litoral. E a gente tem a vontade hoje de implantar isso. Eu acho que essa Semana Caiçara vem muito ao encontro disso. Isso nunca foi desenvolvido para valer aqui em Santos. E a comunidade está ansiando por isso. Não. É a impressão que me dá, né? É novo. Super novo, né? Esse negócio de trabalhar as comunidades nos lugares. Esse projeto da Semana Caiçara trouxe uma coisa muito importante. Assim, está sendo feita agora, dia 15, sábado, uma saída para a Ilha Diana, já que vão ser feitos. Quem vai nos receber lá? Os moradores locais, que vão fazer um café da manhã para nós lá. Sim. E lá vão dar uma volta na ilha para as pessoas já conhecerem o lugar. Então já é o começo do turismo lá. E os moradores lá, né, nós temos uma pessoa lá que está organizando isso, que está super empolgada e tem a expectativa que isso rende frutos para o futuro, né? Então a comunidade da Ilha Diana está muito à vontade, com muita vontade de fazer esse tipo de resgate. Eles já estão agora durante a semana querendo participar, se inscrevendo em workshop que vai ter sobre instrumento caiçara. Ou seja, a comunidade anseia por isso. Eles viram nisso que é uma coisa viável para eles, que vai dar prazer, eles vão se sentir felizes, satisfeitos, valorizados. E inclusive o presidente da Associação de Moradores, o Alexandre, a gente estava conversando e ele falou, poxa, não vejo a hora de começar a vir o pessoal, da gente estar preparado para receber e tornar isso possível. Ou seja, eles estão muito à vontade para fazer isso, essa mudança, e dispostos a se preparar para tanto. E quem sabe tudo isso não gera um intercâmbio entre comunidades caiçaras também, né? Que é a nossa proposta também, isso, né? É super fantástico, porque você tem a comunidade de São Sebastião que tem um modo de vida, você tem uma comunidade de Canané que tem um outro modo de vida, tem uma em Iguape outro modo de vida.
A Catarina, como falou, na questão de instrumentos, de música, o fandango é uma música caiçara, é uma música e dança caiçara, né? Que eles usam um instrumento feito com madeira tirada da própria mata, se chama rabeca, como se fosse um violino. Tem um som altamente particular, né? Que a criação do fandango, assim, inicialmente, se a gente falar historicamente isso, um pescador dificilmente consegue passar uma rede sozinho no mar. Dificilmente ele consegue fazer uma plantação sozinho. O que eles faziam? Eles chamavam os outros moradores em volta. Em contrapartida das pessoas fazerem esse mutirão, à noite ele fazia o quê? Fazia como se fosse um grande baile com esses instrumentos regado a comida. E daí nasceu o fandango. Então, depois de trabalhar em comunidade, comunhão, é tudo que a gente precisa hoje, né? Saber trabalhar junto às pessoas, junto com a natureza, depois à noite em carinho a essas pessoas que ajudaram, baile e regado a muita comida. Daí nasceu o fandango caiçara. Então, se a gente for ver toda a história caiçara, a história, tudo que puxa é coisa muito ligado à harmonia. Isso agora, o fandango caiçara, por exemplo, turista chega aqui na cidade de Santos. A gente tem sempre essa discussão em torno do turismo, o que mostrar, o que apresentar, né? Sim. Aí teve todo aquele investimento no centro histórico aqui da cidade de Santos, uma coisa muito positiva, a Bolsa do Café puxando aquele entorno todo, se revitalizou boa parte do centro histórico, embora haja muita coisa por fazer ainda, né? Uma série de projetos lá engessados pela lei do Alegra Sempre, precisa ser modificado. O prefeito garantiu aqui para nós, do painel regional Debates, na última vez esteve conosco, que vai investir em 2014 nesses projetos, né? Mas, por exemplo, um dos temas poderia ser essa questão do turismo com base comunitária. Exatamente, né? Tanto na questão... questão... não tem absolutamente nada, pelo menos de meu conhecimento, ou muito pouca coisa voltada para isso. Né? Mas é muito novo no fandango, Brasil. por exemplo... É uma realidade muito nova. Conhece a música, os instrumentos. Porque o próprio Márcio do Percutindo Mundos, fazer um parênteses, o Márcio Barreto, que estaria conosco, ele tem um grupo que, com instrumentos caiçaras, eles fazem uma música experimental caiçara, ou seja, é uma música que já tem seus traços, tem ainda seus traços caiçara, instrumentos e tudo mais, porém já tem um viés mais contemporâneo, do caiçara contemporâneo. Mas é uma coisa assim, que vem da raiz caiçara. Eles criam todo assim, um espetáculo dentro da questão da cultura caiçara. É isso que os move para estar fazendo aquela música. Muito bem, a gente tem que fazer o segundo break aqui, rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, está no ar, né? De volta ao terceiro bloco final do painel regional. A gente com prazer conversando aqui com a nossa Catarina Polinário e também com o Renato Marquezini sobre a Semana da Cultura Caiçara que acontece semana que vem, né? De 10 a 15 de março, não é? Onde vai ser? Vai estar espalhado na cidade toda. A programação está lá montadinha, a Secretaria de Cultura já fez a programação, estão divulgando. A gente está levantando as mãos para o céu que vai ter e se preparando para prestigiar. Mas em vários espaços vai ter atividade, como no restaurante escola, na fonte lá do pescador, vai ter atividade na Fortaleza da Barra, vai ter um debate com o pesquisador da USP, o Antônio Carlos Diegues, que é referência na pesquisa de comunidades caiçara. E assim, a gente está com a expectativa de que seja fantástico, né? Estamos assim, muito animados. É um despertar, né? É um despertar de uma cultura que é nossa e a gente tem que resgatar e batalhar que ela continue por muito tempo. Porque além de ser algo muito bonito, isso pode trazer, como nós estávamos comentando, trazer renda para a nossa região. Então isso tem que ser cuidado com muito carinho, né? Então eu acho que é o primeiro Semana Caiçara, mas assim, a torcida nossa é que isso continue e consiga multiplicar dentro das pessoas esse amor de ser caiçara, né? De bater no peito assim, eu sou caiçara e eu ainda mantenho dentro da minha família, eu trago para minha família algumas questões caiçaras, seja na alimentação. Quem sabe um dia, nós não temos um dia da semana, um dia que não come carne, tem um dia quem sabe um dia para fazer uma comida caiçara na casa das pessoas, os restaurantes, um dia quem sabe consiga envolver que todos os restaurantes da região sirvam alguma coisa ligada à culinária caiçara. Então é um já que estamos nesse ambiente de praia, né? É interessante mesmo, né? Como você vai para a Serra Gaúcha, né? A gente comentava aqui antes do intervalo, né? Você vai correr a Serra Gaúcha toda, você não come churrasco, né?
Aí o turista fica meio assim, fala, pô, mas é só massa, frango, e tá, o que está acontecendo? Não tem, tem, calma. Você vai para a fazenda, você vai achar o gaúcho típico nas fazendas ali das redondezas. E tem o passeio, né, destinado a isso, como vocês estão colocando aqui, né? Quando você vai visitar o gaúcho propriamente dito da Serra Gaúcha, né? O cara que evidentemente que ele já é uma 20ª geração, né? Sei lá quantas gerações já se passaram, né? Mas a cultura está mantida, está preservada, o churrasco é diferente, não é? A maneira de ser feita e tal, é a maneira deles e tal. Como a gente poderia muito bem, deveria ter aqui, quem sabe não seja realmente uma semana para despertar, como diz o Renato, né? Esse resgate aí da cultura caiçara. Paulo Militello liga para cá e diz assim, por que a Secretaria de Cultura não cria um espaço cultural caiçara? Bom, é uma ótima pergunta do Paulo, aliás, eu não posso responder pela Secretaria de Cultura, mas eu tenho conhecimento de que algumas providências estão sendo tomadas nesse sentido e que as coisas podem se encaminhar para a gente conseguir um espaço cultural, talvez até em comunidades que já existam, como por exemplo a Ilha de Ana. É uma coisa que a gente também, como apaixonados pela cultura caiçara, a gente tem o sentimento de ver, né, criado, ver fortalecido um espaço para a gente, quem sabe até expor, né, coisas dos artesãos locais dentro da questão da cultura caiçara. Porque o artesanato a gente viu que tem se perdido muito. A gente fez uma busca em Santos e foi difícil achar artesanato caiçara ainda na nossa cidade e até mesmo na nossa região. Porque a intenção dessa semana também é você fazer, como o Renato falou, o intercâmbio e trazer essas pessoas para que a gente compartilhe os saberes, os fazeres, compartilhar essa questão. Porque se eu compartilho com você, eu compartilho com o Renato, daqui a amanhã estamos todos sabendo e temos a oportunidade de estar trabalhando com aquilo. E é isso que é o mais interessante. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente, um abraço, Uriel, diz assim, essa denominação de caiçara envolve quais municípios? Existe um trabalho, um conjunto de entidades desses municípios, enfim. Deu para entender? A legislação, eu acho que eu entendi mais ou menos. A legislação, se ele está falando da Semana da Cultura, Uriel, a legislação, ela é municipal. Não, quais municípios onde existe a cultura caiçara? Basicamente isso. O Renato falou há pouco, começar lá no sul Fluminense ao norte paranaense. Incluindo São Paulo nisso. Todos esses municípios estão incluídos, tem existe uma identidade caiçara. O que falta realmente a gente, como ele falou, eu acredito nisso também, é conseguir fazer as nossas raízes, né? Esse intercâmbio entre as comunidades, a troca de saberes, de conhecimentos, né? A gente fala muito, quando a gente fala desse pessoal, tem uma palavra que é muito, inclusive até o Antônio Carlos Diegues falam, o etnoconhecimento e as etnossabedoria, são coisas que vêm deles lá de trás. Muitos remédios que hoje nós tomamos, muitas vezes derivam de conhecimentos indígenas, conhecimentos caiçaras, que lá tinham algum efeito positivo e alguns pesquisadores pegaram isso e se apropriaram para fazer alguns remédios, né? Então, a floresta amazônica é muito famosa nesse item aí. E a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também? A biodiversidade é muito maior da Mata Atlântica. A mata de maior biodiversidade do planeta é a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Né? E tem se perdido muita coisa, né? Muito tem que ser estudado, né? Então, trazer essa comunidade próximo é um benefício muito grande para nós, né? Tanto que algumas coisas dentro dessa identidade caiçara, o IFAM, transformou em patrimônio imaterial. Vamos dar um exemplo, o fanão caiçara hoje é patrimônio imaterial, a canoa caiçara hoje é patrimônio imaterial. Então, assim, de ver até um órgão de tombamento em nível federal já está tombando a cultura caiçara. E você vê um negócio tão importante e muitas vezes a gente se perde. Nós temos aquelas canoas, nós chamamos de canoas caiçaras ou canoas de voga, aquelas canoas feitas de um pau só, né? Nós temos algumas delas aqui na região. Por que isso não pode ser feito exposições, cursos, oficinas? Em Ilhabela hoje existem inclusive, quando se cai uma árvore que chama guapuruvu, que normalmente se utiliza para fazer essas canoas, hoje legalmente é proibido cortar essa árvore, mas quando uma cai assim por causas naturais, existe até como se fosse um sorteio para os caiçaras da região para se fazer uma caiçara. E tem todo um método de se fazer isso. Por que não transformar isso, talvez... E um ritual, né? Num ritual, num atrativo para as pessoas conhecerem, queimar o tronco, pegar um enxoque, uma enxadinha, se cavar essa canoa, é algo muito bonito, né? E as pessoas gostam de participar disso. Imagine eu
ir numa comunidade e falar assim, ó, eu ajudei a construir uma canoa. E muito se perdeu também porque os caiçaras, eles não tinham assim o costume de escrever. Como era transmitido essa maneira de fazer, essa forma? Era transmitido verbalmente, era transmitido por via oral. Você falava para quem estava ao seu lado, você olhava, os jovens olhavam, e isso, de pai para filho, o avô ensinava, e toda aquela interação, aquela vivência familiar fazia com que fosse aprendendo aquele determinado trabalho. E muitas pessoas das comunidades, muitos jovens principalmente, têm saído das comunidades em busca de estudar, em busca de novas oportunidades, e isso é super válido. Porém, nesses mesmos jovens está surtindo já o desejo de voltar para as suas comunidades com o que se aprendeu de fora, para tentar fazer com que possa utilizar ali dentro e manter a tradição, manter a cultura, continuar passando. É uma coisa bem legal. E é importante, né? Porque senão realmente a coisa tende a desaparecer. Fica tudo igual no tempo. Globalizar, pasteurizar tudo igual, tudo, né? Pasteurizar, então você não tem diferença de um local para o outro, né? Nós estávamos até conversando. A linguagem já está praticamente se transformando numa coisa padrão, né? Padrão. No break a gente estava conversando isso, uma coisa super interessante, né? Quando eu vou para Salvador, você vai pensando, vou comer um vatapá, um acarajé, e quando eu vou no litoral, eu como o quê? Qual que é a música que eu vou escutar lá? Qual é a gastronomia? Uma coisa super caiçara que as poucas pessoas, muitas pessoas comem e não sabem a caiçara. É a lula, você pega a lula, corta ela e você pega aquele tingimento da lula que ela usa para fugir dos seus predadores, você pega no final do preparo dela, você estoura dentro da comida. É algo super caiçara, né? Então existem coisas ligadas à mandioca, coisas ligadas a palmito, a banana, que a gente veio se perdeu dentro da nossa gastronomia. Eu acho que está na hora de retomar. A gente tem alguns restaurantes que estão tentando trazer isso aqui na região. Isso já é super válido, mas a gente continua batendo na tecla que as comunidades têm que se estruturar e tem que ter apoio, como chama isso, do poder público, das empresas, da iniciativa privada, para conseguir fomentar isso de uma forma sustentável. Muito bem, a semana vai ser aberta onde? Então, para a gente encerrar aqui, é a semana de 10 a 15, Semana da Cultura Caiçara. Vai haver uma solenidade de abertura. A abertura vai ser na fonte na Estátua do Pescador, lá na Ponta da Praia, e vão ter diversas atividades durante a semana. Inclusive na Ilha de Ana, no Caruara, vai ter cine comunidade, vão levar o filme Viola Peregrina para as comunidades. A gente vai ter bastante coisa. A programação pode ser conferida inclusive no Facebook, que todo dia vai estar sendo atualizado. Muito bem. Catarina, obrigado por estar conosco. O meu caro Renato, também obrigado pela participação. Sucesso na semana. E vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa a mais, né? É nosso, né? De todos nós, né? Obrigado a você que nos acompanha. O Painel Regional volta amanhã, sempre às 10 da noite, ou na sequência do programa do JB. E de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o Painel Regional Debates. Tá bom? Até amanhã. Tchau.